Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje uma dica rápida sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e a gente vai falar um pouquinho sobre a política de privacidade dos sites, ok? Em primeiro lugar, em momento nenhum na lei diz que um site, por exemplo, tenha que ter uma política de privacidade, ok? Tirando isso, eu já vou falar um pouco mais sobre o que justifica essa política de privacidade nos sites, né? Mas a maioria das pessoas se deparam com um termo, né? Dizendo assim, se você aceita a política de privacidade do nosso site, clique em aceito ou não aceito. Pois bem, o que importa, a maioria das pessoas clicam em aceito e não leem a política de privacidade daquele site ao qual elas estão interagindo e às vezes até fornecendo dados pessoais. Tá? Bom, basicamente, o que diz uma política de privacidade de um site? Primeiramente, quem são os agentes de tratamento, quem é o controlador, o endereço do controlador, o endereço de contato do encarregado desse controlador, quem é o operador desses dados pessoais, caso ele exista, ok? Além disso, com quem esses dados que o titular fornece, que o cliente desse site fornece, são compartilhados, ok? Como esses dados são armazenados, por quanto tempo esses dados são armazenados, tá certo? Qual a finalidade de coleta desses dados? Então, tudo isso está escrito, ou pelo menos é para estar escrito na política de privacidade de um site, ok? Porém, no artigo 6º da lei, diz o seguinte: as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios, ok? Então, é um ato de boa-fé desse controlador, quando ele coleta um dado pessoal teu, ele especificar para você, explicar de uma forma simples e transparente para esse cliente, para esse titular, como o dado dele será, como os dados pessoais dele serão tratados nessa plataforma. E no inciso 6º, ele se refere exatamente do artigo 6º, no inciso 6, e ele fala exatamente sobre transparência, ou seja, o que é? Garantia aos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento. Aí observados os seguintes segredos, né, comercial e industrial. Então é uma forma de respeito ao titular do dado, uma forma de respeito à lei, e até se um dia houver algum problema na justiça, com a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, esse controlador, né, vai poder especificar, não, pô, eu informo o que eu faço com os dados pessoais dele, do meu cliente, eu informei para ele, ele deu o aceite, ok? Mas lembrando que em momento nenhum da lei diz que um site, por exemplo, precisa ter uma política de privacidade, tá? E também não diz que isso, que é uma política de privacidade, substitui, por exemplo, um termo de consentimento, ao qual o titular de dados tem que assinar ou digitalmente ou via papel. No caso, como a gente está falando de site agora, obviamente que a gente está falando do meio digital, tá bom? Então espero que tenha te ajudado. Um abraço.